E isso é uma raridade. São pouquíssimos os judeus que se convertem. A maioria não aceita nem falar que Jesus já veio. Eles não acreditam que Jesus veio. Não acreditam que o Messias, que diz nas Escrituras, já esteve aqui. Para eles, ele ainda virá. E realmente virá. No final da grande tribulação, ele desce, né, sobre ali a cidade de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. E daí para frente vai começar o milênio. Então aqueles que estiverem vivos nessa época, tudo bem, ainda terão uma oportunidade. Mas e até essa época chegar? E se demorar essa época chegar? Vão morrendo sem salvação. A não ser que aceitem Jesus como Senhor e Salvador antes de ver Jesus descendo sobre Jerusalém. Número 10. Por que o profeta Isaías, pré-anunciando a destruição do reino do norte pelos assírios, destaca aí os resíduos de Israel, Isaías 10, 20, que sendo poupados por Deus, viriam posteriormente a se converter. Versículo 21. Porque a maior parte daquele povo ia então perecer. Então, Paulo está falando daquela minoria que teria a oportunidade ainda de continuar vivos depois do juízo, depois daqueles, principalmente a Babilônia, vir sobre eles e matá-los, destruí-los, né? Então seria apenas uma minoria. E antes da Babilônia, nós sabemos que os assírios também vieram destruindo, matando, né, milhares e milhares de judeus. Então nessas destruições, aquele povo ali estava condenado a morrer e não alcançariam então a promessa de Deus, a vinda do Messias. Não conheceriam e não teriam fé, então pereceriam. Agora Paulo diz, olha, se não fosse a misericórdia de Deus, todos seriam destruídos, não sobraria ninguém. Mas o que Deus fez? Deus preservou alguns, tanto no reino de Israel no norte, como no reino de Judá no sul, os assírios lá no norte e Babilônia cá no sul. Houve um remanescente, né? Houve ali alguns que sobreviveram para continuar a nação, senão se acabava tudo. Ia ser igual Sodoma e Gomorra, que queimou até as pedras, acabou com tudo. Então Deus preservou alguns. Assim como no tempo lá de Elias, Deus disse, olha, eu reservei 7.000, né, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então Deus tem sempre um povo ali que Ele preserva para não acabar a nação, para não se acabar tudo. Número 11. Não somente o versículo 28, mas toda essa seção, 27 a 29, demonstra que o cumprimento das promessas do Senhor é um fato. Contudo, este se concretiza no tempo de Deus e não o contrário. Coloque aí, V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeiro aí, a rejeição de Israel a Deus é uma realidade. A aceitação da mensagem de salvação pelos gentios é um fato observável. As promessas do Senhor para os judeus não falharam. O profeta fala de uma parte de Israel que será salva, ou seja, o remanescente fiel. Então é verdade que Israel rejeitou, perdeu a sua oportunidade, não quis. É uma realidade isso. E sofrer o juízo, também é uma realidade, é um cumprimento realmente das profecias dos profetas. Agora também é uma realidade que os gentios aceitaram, se converteram, adquiriram salvação pela fé em Jesus. E isso mostra para nós que as promessas do Senhor para os judeus não falharam. Se eles tivessem fé, teriam sido salvos, perdoados, se eles tivessem se arrependido. Então as promessas são verdadeiras, são sinceras e reais. Agora, quem é que morreu? Aqueles que não acreditaram. Quem é que perdeu a salvação? Aqueles que não acreditaram, não tiveram fé. Porque a mensagem foi dada para eles, mas eles não acreditaram. Mas o profeta então profetizava, falava, e a parte de Israel que vai acreditando, esse remanescente fiel, essas pessoas que vão ficando vivas e aceitando Jesus, vão sendo salvas. E no final, no milênio também eles terão uma grande oportunidade, porque Jesus mesmo estará governando sobre eles. Número 12. Como Paulo fala da graça de Deus pré-anunciada por Isaías, no versículo 29. Então no versículo 29 o apóstolo Paulo volta a citar o profeta messiânico Isaías, fazendo alusão a Isaías 1,9. Então o apóstolo Paulo também reconhece que se não fosse a misericórdia de Deus,
o remanescente de Israel teria desaparecido da terra, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. O apóstolo Paulo está com isso advertindo os judeus a reconhecer a graça de Deus e a converterem-se ao Senhor a fim de serem salvos. Então Paulo está claramente dizendo aos judeus que Deus teve misericórdia deles, eles deviam aproveitar isso para se converterem, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, para que eles fossem salvos, porque Deus ainda deu uma oportunidade, deixou alguns vivos. Ele poderia ter feito como no dilúvio, poderia ter feito como Sodoma e Gomorra, né, que foi pior ainda, que matou todos mesmo, acabou com todos, morreram ali tudo queimados, né? Só sobrou Ló e suas duas filhas, que não eram dali, né? Então de lá mesmo, Sodoma e Gomorra, não sobrou ninguém, queimou tudo. Então Deus poderia ter feito isso com Israel, com todo Israel, mas Deus não fez, deixou alguns vivos. Então deu a oportunidade para eles ainda. Número 3, classificação dos livros proféticos. O que são profetas maiores? Então é uma designação utilizada para identificar o primeiro conjunto de 5 livros dos profetas. Eles são chamados de maiores por causa do volume do seu conteúdo literário. Os 3 maiores volumes são Isaías, Jeremias e Ezequiel. Apesar de o livro de Lamentações conter apenas 5 capítulos e o de Daniel 12, ambos pertencem ao grupo dos profetas maiores. Então, o que são profetas maiores? Aqueles que escreveram mais volume nos seus livros, né? Que escreveram mais aí dos profetas maiores, que são só 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 3, Isaías, Jeremias e Ezequiel, escreveram muito. Daniel já é menos, né? 12 capítulos apenas. Mas está incluído por causa do volume de coisas escritas, né? De volume de páginas escritas. Então os outros profetas menores, todos escreveram menos que esses 4. Agora o número 14. O que são profetas menores? Então são os 12 livros que sucedem os profetas maiores. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Apesar de ser 12 o número de livros, todo o material literário dos profetas menores é considerado como um só livro no cânon judaico. A designação deve-se ao seu pequeno volume literário em comparação aos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, e não quanto à qualidade da inspiração divina. Então esses livros aí, profetas menores, lá na reunião de livros dos judeus, no cânon judaico, ou seja, na reunião que foi feita para aí separar os livros e agrupar os livros, todos esses 12 estão juntos num livro só. São considerados um livro só, os 12 profetas menores. Quais são eles então? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora não existe aí a diferença de dizer, esse é inspirado, esse não é, esse escreveu muito, é melhor, é mais importante, e esse... Não, todos são iguais, todos foram inspirados pelo Espírito Santo, todos têm a mesma importância. Número 15. Como é a autoridade do ministério profético do Antigo Testamento na Nova Aliança, ou no Novo Testamento? O apóstolo Paulo citou Oséias e Isaías, reconhecendo a inspiração e a autoridade divinas de ambos. Eles clara e distintamente ouviram a voz de Deus, tendo plena consciência da revelação recebida do Senhor por intermédio do Espírito Santo. Todos eles foram impelidos pelo Espírito do Senhor para declarar os oráculos divinos ao povo. Paulo reconheceu a autoridade divina, a autoridade das profecias, tanto de Oséias como de Isaías. E o próprio Jesus reconheceu a autoridade divina, a revelação do Espírito Santo sobre esses profetas. Ele citou vários profetas. Pedro citou vários profetas. Paulo citou vários profetas. Então, todos que escreveram a Bíblia citaram profetas, dando, então, o valor, né, e dando também o respaldo às Escrituras, aos escritos